vamos ver a treta do Felcas e da Bianquinha? Que caso você não saiba, os dois estão tendo umas tretas, assim, sabe, nos últimos dias. É basicamente assim: o Felco odeia tudo que é bets. A Bianquinha está defendendo as bets, pelo visto, falando que deveria tudo ser proibido, mas ela continua ganhando dinheiro em cima disso, né? Mesmo achando que não deveria existir. E daí, mano, é vídeo resposta atrás de vídeo resposta atrás de vídeo resposta. Será que vai terminar? Você vai saber agora. Mentira, não vai não. Bem, essa daqui é a Bianquinha. Eu não sabia quem era ela até uns 3 dias atrás. E a gente vai reagir ao vídeo dela falando do Felca, né? Falando que ele jogou sujo. Mudamos de luz, podemos começar. Salve pessoal, eu tô até gravando esse vídeo, é muito difícil eu gravar vídeo, normalmente eu faço sempre as coisas na minha live, mas eu recebi umas mensagens de que o Felca falou sobre mim, e eu só queria deixar claro algumas coisas, porque a maneira que ele falou foi muito injusta mesmo. Então eu vou mostrar as coisas completas. Primeira coisa, eu vou mostrar o que ele falou sobre mim, e depois eu falo o que eu falei e como eu falei. Vamos lá. O Felca, ele abriu live e ele fez esse seguinte vídeo. Teve um outro trecho que ela falou, que eu preferi nem ver aqui, porque eu achei muito aversivo mesmo, onde ela não fala sobre mim. Ela fala sobre pessoas que tangem a mim. Ela fala sobre a Adriana. Ela pega e fala assim: ela fala assim, e aquela loira gostosa que acompanha ele? Fica vendo ele. Hã? O que ela falou? Ela falou o seguinte, ó, pessoal. Eu conversei com a Adriana, foi uma coisa que feriu a gente. Em outro trecho desse podcast, ela fala assim: e aquela loira gostosa que o Felca come? Que o Felca tá comendo? Falei comer, E daí ela pega e jamais fala saía da minha assim: boca. ele fica, Jamais. ele fica, ela fica vendo ele na academia, que não sei o quê. Tenho certeza que come. Que come? E Caramba, eu achei pesado. Eu achei muito pesado. Gente, quando tange a mim, Eu falei eu isso? respondo. Mas quando tange as pessoas do meu convívio, não é só eu que sou ferido. Eu fui ferido verdadeiramente Uhum, porque você tá num podcast onde é um público majoritário masculino uhum, e essa frase ela machuca, porque a uhum. Adriana, ela é minha assessora, é uma profissional extremamente competente. A Adriana trabalhava na Fúria, a Adriana já então de fato, tudo isso se tornou pessoal já. Meu. trabalhou em clipes de artistas super famosos, ela era roteirista. Felca, em nenhum momento eu falei sobre a capacidade da Adriana. Vamos pegar o que que eu falei exatamente, porque a maneira que você tá me pintando aqui é como se eu tivesse acabado com uma mulher. Calma lá, Felca. Ninguém tem teto de vidro. Para o pessoal entender o que tá acontecendo, a primeira coisa que foi assim, eu falei no podcast, eu falei que o Felca, ele estava sendo hipócrita por ele defender a GK, por ele falar com a GK, por ele não ter citado o caso das bets sobre a GK, e sobre as outras pessoas ele atacou pra caramba. E eu falei, cara, por que você atacou alguns e outros você não atacou? Me parece que foi um pouco de oportunismo. E apesar de ele estar fazendo um ótimo trabalho nisso das bets, que eu cheguei até sugerir um debate com ele, como que é o debate? Felca, existem coisas muito mais profundas sobre isso das bets. E eu, por estar no meio, eu sei sobre. Então, a minha intenção, ela era uma intenção muito boa. Era no sentido assim, cara, você vai tirar então as casas de aposta do. Olha, vamos lá. Aqui fazendo advogado do diabo. De intenções, o inferno tá lotado, tá? Não dá pra usar isso como argumento, não. Brasil. E aí, como é que você vai pegar e vai tangenciar que a casa de aposta ela não seja que que o dinheiro das pessoas que estão jogando, elas vão para outros países, como Rússia, como China, que era o que estava acontecendo, por isso foi regulamentado. Essa CPI das bets, só para contextualizar, tá sendo um circo, mano. Quem não tá vendo isso, tá claramente um circo. Quem viu o Felca na Inteligência LTDA e viu a Soraya, vocês viram, cara, a Soraya tava querendo se autopromover. Ninguém tá pensando realmente na pessoa que tá viciada, ou no que isso tá trazendo nos pobres pro Brasil e tal. Ninguém tá pensando.
Não, mas vamos aí, vamos com calma, né? Assim, é normal que todo o político vai querer se autopromover. E assim, independente ele fazer certo ou não, tudo que ele for fazer vai ser para se autopromover, literalmente. Se ele quiser melhorar a vida da população, ele vai melhorar a vida da população e vai ter como consequência se autopromover. Eu não tô entendendo assim qual que é o mistério, porque parece que ela tá tipo, como assim? Um político está usando de política para se autopromover? Quando que isso aconteceu antes no Brasil, galera? Realmente, assim, não importa quem seja, não importa o que faça. Tudo vai ter como consequência de um político se autopromover. E não é um problema você se autopromover, tá? O problema é você se autopromover e não fazer o seu trabalho. Pra mim tá muito claro, eles estão trazendo influenciadores, aí eu tô falando da minha opinião sobre a CPI, estão trazendo influenciadores pra ganharem voto. Tá muito claro. A Soraya pegou 100 mil. Ela tava sendo super legal, fazendo super politicagem. E eu falei, cara, eu acho que o assunto das bets ele vai muito mais além do que você fala assim, nossa, o influenciador é um filho da. O influenciador que divulga isso é um escroto. Sendo que quem tá mais ganhando dinheiro com isso é o governo, mano. É o governo. Entendeu? Então, esse foi o meu negócio. Ah, não, 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 não. Isso daqui eu já acho picaretagem. Eu já acho muito picaretagem, assim. Não é o governo que tá ganhando mais com isso, filha. O governo tá ganhando o mínimo que ele pode. Porque, ele coloca imposto. Sim, o governo colocou imposto pra caramba. 15%. Literalmente, 15%. Ah, mas foi pra 30%. Pode ser 30%. A gente tá falando de uma evasão fiscal do nosso país, da casa das centenas de bilhões, e que desse dinheiro, se não fossem gastos com coisas não morais, eles poderiam facilmente só bloquear, o dinheiro ia voltar a circular dentro da nossa economia e o governo ia ganhar muito, mas muito mais imposto. Então, assim, isso aqui eu acho picaretagem falar que quem tá mais ganhando com isso é o governo, porque o governo não é o que mais tá ganhando com isso, tá? Quem que mais tá ganhando com isso são as bets. O governo ganharia muito mais em cima de imposto se esse dinheiro deixasse de sair do país e continuasse circulando aqui dentro. É muita falta de, assim, tá na hora de lavar um pouco mais a cara, viu? Não é, tá certo. O governo não é o que mais ganha. Nem de perto. Na verdade, o governo tá perdendo, porque isso tá ajudando a manter a nossa moeda desvalorizada, tá mantendo a nossa economia que poderia estar mais aquecida do que tá agora, e não tá, e ainda assim isso pode destruir empregos, porque tá diminuindo a economia de influencers, tá diminuindo a economia de publicidade, tá diminuindo os gastos com varejo, tá diminuindo os gastos com serviços. O governo não é, nem de longe, o que mais tá ganhando. E eu chamei ele para debate. E aí ele ficou muito bravo. E ele falou dessa maneira, como se eu tivesse tratado a assessora dele dessa maneira, que eu tivesse falado que ele teria comido ela. Mas eu quero deixar algumas coisas claras, mano. Primeiro, eu vou falar assim: o Felca sempre brincou com isso. Tipo assim, fez até um vídeo usando isso, né? Falando da assessora, né? Da Adriana. Que ele falou, né? Fez até um. Tem até um corte aqui. Que ele pega, ele brinca. Não, pessoal, não tem isso, não sei o quê. Tipo, que ele brinca e tal. Sua amiga ou sua namorada, todo mundo brinca com isso. E aí, na hora dele falar de mim, ele fala que eu falei como se ele estivesse comendo ela. Tipo, dessa maneira esdrúxula e suja. Só quero lembrar uma coisa. Vamos lembrar? Já que ninguém tem teto de vidro aqui, cara. Eu não queria botar isso na mesa. Mas você pegou e falou como se eu fosse uma mau caráter que falasse mal da Adriana e tivesse desrespeitado. Beleza, eu falei que ela é gostosa. Desculpa por esse crime. Desculpa se todo mundo da live brinca com você e fala sobre essas coisas. Você mesmo fez um vídeo falando, ai não, ela não é minha namorada, não sei o quê. E eu só brinquei. Calma aí, que eu já vou mostrar o trecho que eu falo exatamente e como ele foi dito. Mas antes, eu queria só lembrar, né? Relembrar e viver. Você tá falando aí como se eu estivesse falando mal de mulher e eu diminuísse mulher pro meu público. Primeira coisa, vamos lembrar aqui a maneira que você trata a Deolane. Não é exatamente isso que ele disse. O que ele disse foi que você falou de uma maneira meio desrespeitosa, como se os dois não tivessem uma relação de trabalho de respeito, que tinha algo a mais entre os dois. Isso não necessariamente diminuiu uma mulher. Nem ele. Só tá falando que eles são antiprofissionais, em algum nível. Que é o que o Felca deu, apareceu que você falou, mas. Daí você já tá começando a atacar negócio aí de feminismo, de sororidade, onde nem tá aparecendo. Deolane Bezerra, você me daria buceta?
Fala assim, não Hã? fala assim. Não, não, pela madrugada. Não, eu falei que você comia sua assessora e falei que ela era gostosa, mas tá falando pro seu público também, que tem um monte de homem, se a Deolane te daria buceta. Realmente, é muito mais respeitoso. Você fazendo é uma brincadeira, né? Tipo, relembrar é viver, né, rapaziada? Eu não queria botar isso aqui em xeque, porque eu falo que todo mundo erra, mas já que agora você virou Pera, ela vai pegar um vídeo de Felca de, sei lá, 30 anos atrás? Sério mesmo que esse vai ser seu argumento? paladino da justiça e tá botando eu como se eu fosse uma mau caráter. E eu vou mostrar ainda o trecho que eu falo, tá, rapaziada? Só pra vocês verem a injustiça, mano. Mas enfim. Me ajuda a abrir live, por favor, pro pessoal me assistir. Meu, de verdade, se você Elô. não me escuta. Elô, mantenha a sua live e deixa eu abrir a minha live. Não tem vida. Elô, relaxa, eu vou abrir minha live. Meu, você Como que eu abro a minha live? tá saindo áudio na sua live, estão falando aqui. Ô, sua puta, como que eu abro a minha live? Enfim. Pra quem teve os exposed da própria ex que falou que você traía ela e que chamou ela própria de puta. Então talvez você seja um personagem, mas isso que você falou, como se eu tivesse tratado sua assessora dessa maneira, pra deixar o seu público com ódio e achando que eu era uma mau caráter, sendo que aqui está o trecho de que eu falo pra ele, o trecho verdadeiro. Vamos lá então. Será que o brasileiro está pronto pra receber isso? Não, CPI, gente, CPI é um Aqui eu tava falando do governo, né? Tava falando do caso das bets e tava falando do governo de que, tipo, circo, toda tá? essa parte de CPI sempre foi legalização, circo. CPI nunca enfim, serviu pra resolver nada. tipo, um assunto muito mais de você só demonizar o influenciador, uma parada tipo assim, bom, vamos realmente ver o que dá pra ser feito, porque a CPI, como eu disse, está sendo feita como um circo, um circo. Os caras não estão afim de melhorar nada, eles querem like, eles querem influenciadores, e os influenciadores também estão pegando hype nisso. Vê se os influenciadores estão falando de rombo do INSS, vê se eles estão falando dos 90 bilhões que foram tirados de forma Nossa. Eu gosto que ela pega números aleatórios jogados por algum jornalzinho de quinta e fala como se fosse a maior verdade do mundo. Nossa, gente, não tem um rombo de 90 bilhões, tá? Não tem um rombo de 90 bilhões. Isso daí já foi desmentido. São 6 bilhões. E esses 6 bilhões, uma hora vai voltar. Porque está tendo os trâmites. É incrível. Assim, o pior é que eu tô tentando não julgar ela, estou tentando julgar os argumentos que ela fala. Mas assim, tá muito difícil não julgar a mina, só julgar os argumentos. Ela pega e joga um monte de coisa que não tem nada a ver, um monte de número que não é nada comprovado, que é só especulação de jornalzinhos assim, que tem claramente um viés político para tentar desmonetizar e despolitizar o governo. E ela quer tentar pegar e distorcer tudo. Eu tô vendo ela pegando, nossa, um bagulho que era pra ser, ai não, nós vamos falar, ele falou que eu falei disso, sendo que o cara falou de uma relação profissional. E dela me mete um antifeminismo, sei lá, uma sororidade que não existe. Nossa, daí a mulher pega um cancelamento que, ele tá, que foi de fato um bagulho que na época deu errado, mas, cara, foi um bagulho bêbado, ele se resolveu com a mulher dele, e acabou, ela não tem nada a ver com isso. E de novo, se ele é um bosta, e aqui, né, vou até tirar, se ele é um bosta, isso não te dá o direito de ser também. Peraí, se ele é um bosta, isso não te isenta de você ser também. Sério, não tá dando. Não tá dando. Eu tô tentando não julgar ela e só jogar os argumentos, mas ela não tá dando um argumento que eu possa julgar sem ficar assim. Sério, tá difícil. forma voluntária. Ai, porque o brasileiro tá perdendo com Eu esqueci, ela é do Redcast, né? E que eu tô esperando de alguém do Redcast. as bets. São todos coitados, a pessoa que vai apostar, ela realmente não sabe que aquilo é de risco. Ela tá querendo também tirar um dinheiro de alguém que perdeu, porque esse é o dinheiro que a pessoa ganha na casa de aposta. Ela é tão inocente assim, ela, tipo, não tem livre-arbítrio. Ela não sabe o que ela tá fazendo. E por que os influenciadores não estão falando do rombo de 90 bilhões do INSS? Sabe por quê? Porque não dá view. Sabe por que nenhum dos influenciadores tá falando sobre o rombo do INSS? Vou te contar esse segredo agora.
é porque nenhum deles está metido no meio. É porque nenhum dos influenciadores está fazendo propaganda falando bem do rombo do INSS. Você tá vendo o governo bancar publicidade pra Virgínia, pro Felca, sei lá, Diva Depressão, escolhe aí o seu influenciador favorito e insira aqui. E algum deles tá fazendo propaganda falando, olha que beleza que é o rombo do INSS, que de novo, não são 90 milhões, são só 6. Não tem uma pessoa fazendo isso. E ela está querendo comparar jogo de apostas que está fazendo esse nível de propaganda com os influenciadores e que eles estão envolvidos agora, porque se eles estão divulgando, eles estão influenciando, eles fazem parte da cadeia desse negócio, eles querendo ou não agora, porque eles já estão nessa cadeia desse negócio, mesmo que eles não tenham o poder para mudar o mundo, eles têm o poder de influenciar e eles são essa porta. E ela está querendo comparar isso, do porquê que todo mundo, os influenciadores estão falando disso, já que eles foram atrelados a essa cadeia, com porquê que ninguém tá falando do rombo do INSS. Deve ser porque ninguém tá sendo pago pelo INSS para isso. Ninguém tá ganhando dinheiro em cima das perdas do INSS. Sabe? Não é imoral eles falarem disso, porque eles não são responsáveis. Pronto, eu vou dar uma calma. Que não dá view. Você falar do roubo de 90 bilhões, você pegar, você vai entrar numa treta política. Cara, toda hora ela fica jogando esse número que já foi desmentido tantas vezes. Ai, não dá. Você vai falar de Lula, de Bolsonaro, e as pessoas vão ficar putas. Você vai perder view com isso, vai perder fama. Então, o negócio das bets, ele é muito mais amplo do que somente isso, do que esse círculo que tá sendo feito. E aqui eu falei sobre isso. E eu até falei, mano, seria legal conversar com o Felca sobre isso e tal. E aí ele pega e ele bota esse corte da Adriana. Vamos ver o que eu falei da Adriana. O Felca faz a live dele de domingo, né? Provavelmente ele vai reagir esse corte aí. Ah, ele provavelmente vai. Um beijo, Felca. Pode botar junto aí também. Felca reagir, Eu por gosto favor. muito do Felca, eu sempre estive do lado Se dele, o mesmo quando ele foi Felca cancelado. reagir, Felca, tamo Mas eu junto, só hein? quero fazer o desafio. Venha ler o meu contrato, porque ele falou que todos eles são assim. Não são. Aí pronto, próximo debate, Bianquinha e Felca. Ah, eu ia Felca, adorar, eu gosto do Felca. Se eu sou você fã reagir, dele. eu faço um pedido aqui. Fala pros meus seguidores pararem de me chamar de Felca indiano. Aqui Fala a que gente você faz vai uma processar. brincadeira. E aqui Pois é. propriamente. Indiano, né? Ah, E mas o aquela Felca é menina lá bonitão. que tava na live do Felca lá, do cabelo prateado. Não sei qual que é. A assessora dele? Ah, a loirona gostosa? Loirona gostosa. Eu acho que ele Desculpa por ter chamado ela de gostosa. Foi o máximo que eu falei. Vamos lá. pega ela. Felca, eu tenho certeza que. Ó, pode postar isso aí de cortes. Eu tenho certeza que o Felca pega ela. Felca Ela é tá, muito gata. tá pegando bem. Ela acabou de falar que ela tem certeza que ele pega ela. ele, E ela então. vai na academia com ele, só fica lá olhando. Porra, é sério? É sério? Que ela falou que ela não deu a entender nada disso? Ah, não, menina, não é possível que você acabou de ver o que você falou e você acha que você não deu a entender isso. Cara, não tem nem duplo sentido, é um sentido só. Não é Que possível. moram assessora junto? que mora junto? Que assessora é essa que mora junto? Porque a mina tá Eu não disse, presta bem atenção aqui. Eu não disse que o Felca tá comendo ela. Eu disse que eu tenho certeza que ele pega ela. Que ela vai na academia e ela não fica só olhando ele. E eu ainda disse que olha, que a assessora que mora na mesma casa que o dono dela. Que o dono não, que o empresário dela. Não sei como é que se diz o nome. Eu nunca disse que eles se comeram. Eu só disse 3 vezes, de forma insinuada, sem duplo sentido, com único sentido, de uma maneira que não usou a palavra comer. Nossa, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. na casa do cara 1h no domingo, porra. É uma pessoa que trabalha muito aqui em São Paulo. Vocês Mas eu trabalham acho que ele muito. não é monogâmico. Eu acho que ele pega ela. A 4ª vez, em menos de 30 segundos, que ela deu a entender isso. Supostamente. Aqui eu falei Supostamente, é claro. Nunca podemos esquecer dessa palavra. porque dele ser monogâmico, eu não falou supostamente fiz uma brincadeira, porque o pessoal até do negócio da ex, ele falava que ficava com várias meninas, que a ex mesma falava que ela era corno no Twitter, que ele não assumiu ela por anos e ficava pegando outra mulher. E eu só falei isso, mano, como uma brincadeira. Eu não falei em nenhum momento que você tá comendo a sua assessora. De novo, eu não disse que você tá comendo.
Eu só disse que você pega ela, que é impossível ela só tirar na academia e não te pegar, que não é impossível ela morar com você e não te pegar, e que você é não monogâmico, que você deve ficar com ela. Eu não disse que você comeu, eu só disse 4 vezes que você faz isso sem usar a palavra. Professora. Ou dessa maneira tão esdrúxula e suja, mano. Ainda mais pro público, cara. Eu jamais ia falar isso. Dessa maneira, nunca. Acho que ele pega ela, fica com ela, mas eu acho que ele pega outras mulheres Não também. assume? Não assume. Teve um babado da Cara, ex dele que ele não 5 vezes. Ela assumiu. falou 5 vezes. Em 1 minuto que ele pega ela. Porra, não é possível que essa mina seja. Eu não vou falar que é burrice, porque eu estaria sendo muito desonesto, eu estaria sendo muito filho da mãe, eu estaria sendo escroto. É intencional, ela sabe, é intencional. E foi meio tenso, assim. Isso que eu Faz muito falei. sucesso com muita mulher, ainda mais que Não, ele tá no eu maior vejo a auge mulherada, eu dele. vejo a mulherada fazendo edit do Felca, velho. O público dele, a maioria é feminina. Por que não fazem edit meu? Fazendo... Ué, mas ela não tinha dito que a maioria do público do Felca era masculino no começo desse vídeo? Não tô entendendo. Pois é. Se eu sou tão parecida assim, né? Fica aí a dica. Vocês também, viram o Fel? seguidores. Eu achei ele tava bem quando ele tirou a roupa. Fiz uma brincadeira, mano. Tava zoando e o cara pega e fala assim de mim, mano. Ela fez um trabalho espetacular de produtora executiva na Fúria por muitos anos. Eu conheci ela através disso, através de produção de conteúdo. Ela é uma assessora extremamente capacitada e você reduz ela a uma mulher que é comida. Isso é extremamente desagradável. Cara, uma mulher que é comida, mano. Em nenhum momento eu falei isso, mano. Ela só disse 5 vezes que ele pegava ela. Isso beira um absurdo, cara. A maneira que ele me botou pra galera que não viu o podcast, pra eu não tá dando essa resposta. Por isso que eu tô gravando até hoje de manhã. Eu reduzi a sua assessora a uma mulher que é comida. Cara, pelo amor de Deus. Eu falei que a sua assessora era mó gata que tava ficando com você. Que eu achava, eu fiz uma brincadeira. E jamais eu falei de uma mulher ser comida, mano. Existe uma diferença muito grande. Igual tu falou da Deolane dando a buceta, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Felca, tu foi muito injusto. Desculpa, mas tu foi muito injusto. Tu quer debater sobre CPI das Bets? Ele não foi injusto. Você falou 5 vezes, cara. Mina, no caso. 5 vezes. Ele não foi injusto. Ele pode até ter pesado um pouco na palavra, mas injusto ele não foi. Sobre moralidade, a gente debate numa boa, cara. Mas você pegar aqui e me botar como vilã, pra mim, isso daqui você tá correndo. Nitidamente. Você recusou o convite do podcast pra trocar ideia comigo. Recusou. Mas no Inteligência LTDA você foi, porque você sabe que ia dar mais view. Então, assim, será que você realmente quer debater? Porque aqui você me bota como uma vilã para as pessoas terem asco de mim, como se eu falasse assim de mulher, mano. Sendo que você chamou. Gente, ela se vitimiza demais, né? Cara, eu pensava que o pessoal do Redcast se vitimizava um pouco menos. Sabe, ela não tá nem bancando o que ela falou. Gente, cadê o pessoal? Os Red Pill não era se bancava mais? Cadê o Cavo do Campari pra dar uma aula pra eles de como se bancar? Bancar o que fala. Pelo menos o Cavo do Campari bancava, né? Sua ex de puta. Você falou da Deolane e da Buceta. Você brinca o tempo todo sobre, ai, tá ficando com a Adriana. Não, ela não é minha namorada, não sei o quê. Cara, tu foi muito injusto nisso aqui, cara. E tu me pintou de uma maneira que claramente eu não falei. Agradável, e é por isso que eu fiquei tão vermelho falando sobre esse assunto, porque isso me deu asco, me deu nojo. Engraçado que teve um podcast que o Dileira fala, e será que ele ficou com esse nojo e esse asco ao falar da Adriana dessa maneira, mano? Não. Nesse vídeo aqui. Kirei mandou 10 reais. Pode mandar, por gentileza. Entendemos, Fel. Agora diz porque a Adriana está com você 24 horas e você diz que não fica com ela. Mas eu não fico, cara. Por que você não ficou com nojo e com asco da galera, tipo, durante 7 minutos perguntando sobre a Adriana pra você? Por que será? Deve ser porque aquilo foi só uma mensagem. Não ficou sendo dito 5 vezes em 1 minuto de um vídeo de uma pessoa que está tretando com ele. Será que as pessoas não conseguem entender que ele está tretando com você? Quem tá tendo farpas é você e ele. Não ele, um seguidor qualquer, que fez uma pergunta enquanto você disse 5 vezes no mesmo negócio? Você só ficou com nojo, com Tá asco, difícil. falando que eu falei que você comeu ela, mano. De uma maneira extremamente injusta, cara. Não é 24 horas e é porque a gente só trabalha. No próprio vídeo aqui que ele pega, ele brinca, ele faz piada com essa situação, ó, ele sorrindo e tal.
Olha os comentários, é um trabalho muito intenso, é tipo Xuxa e Marlene. Ela tá comendo ele, isso é óbvio, Panguão fala não, of course. Todo mundo tá brincando, será que ele teve asco dessas pessoas também? Tipo, deixa o casal em paz, todo mundo tá brincando que eles são um casal. E Tá, aqui eu quero falar uma coisa que eu tenho certeza que essa mina não vai entender. Certeza. Assim, eu acho que ela deve ser muito inteligente, mas eu acho que nisso agora que eu vou entrar, ela não vai entender, mas provavelmente você vai, tá? Existe um conceito que ele é muito real, falado sobre comunidade, diferença entre nós e eles, né? A binaridade daquilo que sou eu e daquilo que é o outro. Mas no caso, em um conjunto, em um grupo. E existe uma coisa que dá para usar como exemplo muito fácil na sociedade, que é a frase: somente viado e sapatão pode chamar viado e sapatão de viado e sapatão. Por quê? Sabe por quê? Porque entre pessoas de um mesmo grupo, elas têm uma liberdade de poder falar certas coisas entre si. Ah, eu tenho, sei lá, autismo. E eu sou da minha condição de autismo. Eu posso. Sabe por quê? Porque sou eu falando de mim, da minha condição, da minha neurodiversidade, sabe? Da minha singularidade neural. Agora, se vem um cara ou uma mina e fala algo de eu ser autista que eu não goste, eu tenho todo o direito de achar asqueroso. E você tem que entender que se você não foi chamada e eu não te dei a liberdade de falar sobre uma coisa que eu brinco sobre mim, você não tem o direito. Se você falar, eu tenho o total direito de falar que foi asqueroso. Porque é uma brincadeira interna dele com o público dele. É uma brincadeira interna dele com a assessora dele desse negócio. Uma brincadeira interna dele com os amigos dele. Você não é íntima dele. Então ele pode achar o que ele quiser, porque você não foi chamada para dar a sua opinião sobre algo íntimo dele. Pior que eu tenho certeza que ela não deve entender esse conceito. Ela deve achar que não. Se tem dois gays na rua e um chama o outro de viado, pode passar o maior homofóbico do mundo e falar: ei, seus viados de merda, que tá tudo bem. Porque se um viado chama outro de viado, logo todo mundo pode chamar de viado. Se um negro chama outro negro de negro, então tá todo mundo pode falar alguma coisa dele. ele pegou e falou que ficou bravo porque eu falei que ela era gata, que ele tava pegando ela. Pô, desculpa, mano. Mas aqui ficou nítido que ele fez um personagem pra se vitimizar. Nítido. E pra me tratar como vilã. Porque ele não quer trocar ideia, entendeu? Porque ele não quer. Ele, tipo, deve estar realmente de saco cheio dessa história. Por que será que ele não deve estar querendo trocar ideia contigo? Eu nem imagino, sabe? Será que você falou alguma coisa pra que isso acontecesse? Nós saberemos. História toda e, tipo, deve estar pesando pra ele, porque ele tá fazendo uma boa ação, mas ele me colocar como uma vilã, uma escrota e que trata mal mulher, sendo que todo mundo tava brincando do fato dele ficar ou não com a assessora, isso foi muito injusto. Muito injusto, mano. Eu realmente fiquei muito mal. É minha assessora, Ela não entende que ela não é todo mundo. Ela não entende que ela não tá dentro. É esse o ponto. Ela não entende que ela não tá dentro do rolê. né? Você dá leite pra ela? Perdão. Porque ela não tava no nome dessa puta aí. Ou, perdão, tava no nome da sua assessora, tá ligado? Assessora. Não, o Felca rindo. Como que eu... Mas você vê claramente que o Felca tá desconfortável. Cara, tudo sempre foi uma brincadeira. E eu jamais falaria dessa maneira suja, assim. Ah, mas o Dileira tem Tourette. Beleza, mas o vídeo inteiro do Felca falando sobre a assessora é ele brincando com o fato deles ficarem ou não juntos. Ele ficou chamando de esposa. Porque eu falei que a gente não tinha nada e ele começou a chamar de esposa. É um arrombado completo, né? Olha que engraçado. Nossa, também diminuíram ela de alguma forma, falando que ela é só namorada ou alguma coisa assim. Mas é tudo engraçado. Só que como foi comigo, e ele De novo, você não foi chamada pro rolê. Essa mina tá se doendo porque ela não faz parte. É só por isso. Ela chegou no grupinho de amigos, viu que estavam fazendo uma brincadeira, e quis fazer a mesma brincadeira, só que ninguém chamou ela pro grupinho de amigos pra brincar entre si. Ninguém deu pra ela liberdade. Ninguém deu essa intimidade pra ela. E ela tá doída por causa disso. Cara, mano, é o pior vídeo de desculpas que eu já vi na minha vida. Assim, e olha que eu já reagi a um vídeo de desculpa que eu falei, meu Deus do céu, mas isso aqui, olha, esse pronunciamento, essa resposta tá, assim, horrível.
não queria trocar ideia, ele preferiu fazer assim: o que eu ganho mais? Eu vou deixar ela como uma vilã, pra eu não ter a chance de trocar ideia com ela, o meu público atacar e falar: nem quero que você conheça. Outra coisa, no próprio começo do vídeo dele, ele fala: eu não cheguei a ver o vídeo. Cara, tu não chegou a ver o vídeo e você fala isso. Você pegou, então supôs que eu falei que você tava comendo ela e Não, ele viu sim. Ele viu depois. que ela era reduzida a uma pessoa a ser comida. Cara, tem. Meu, enfim, foi foda eu ler tantas atrocidades sobre uma mentira que foi diferida a mim, cara. Sobre uma mentira que eu não falei, obviamente. Eu acho que é complicado quando as pessoas fazem um personagem, mentem sobre você pra elas, de alguma forma, o pessoal esquecer sobre o passado obscuros delas, sobre os mesmos temas. Diz a mina do Redcast. Mas não dá pra sustentar um personagem a longo prazo, sabe? O que eu acho mais complicado é porque o Felca sempre foi um personagem. Eu não sei exatamente o que deixou ele bravo, que ele saiu desse personagem, ou ele fez ainda esse personagem de um cara com asco, com raiva, da maneira que eu falei, sendo que eu não falei dessa maneira, com a nítida impressão de deixar o público dele extremamente puto comigo, me xingando, que, tipo, o chat dele naquele momento que ele falou como se eu tivesse reduzido a assessora dele a isso, de uma forma sexual, que eu não fiz. Sabe qual que é a parte que mais me intriga de toda essa história? Que ela fala, ai, eu não fiz isso, não sei o quê. É que o Felca, ele só comunicou isso. Quem falou, pelo que ele dá a dizer no vídeo, que a assessora dele que viu essa parte. E até agora ela não se atentou, que quem viu foi a assessora. E a assessora do Felca se sentiu desse jeito e falou pra ele poder comunicar. Até agora, a assessora que até então é a pessoa atacada, de fato, porque o Felca ele é atacado como secundário. Ele vem no pacote, mas ela que tá sendo atacada mesmo. E essa mina não se importou até agora em notar que a mina que se sentiu atacada, ela não tá ligando. É aquele negócio, né? Eu diminuir mulheres? Mas eu sou uma mulher, gente. Olha aqui, eu não falei isso. Mas como assim? Eu tenho que ligar para o que a outra mulher sentiu e entender que eu também sou mulher? Tenho que ter limites no que eu falo, com quem eu falo e para qual convenção eu falo? Ah, sim, sim. Sororidade jogou no lixo. Tipo, todo mundo me xingou, todo mundo falou que eu era uma puta, uma vagabunda. E coisas absurdas, que não dói, né? Tipo, eu sou defensor das mulheres, mas até página 2. Enfim, rapaziada, me desculpa, eu tive que fazer esse vídeo, desculpa se for uma merda, mas eu só queria expor que, tipo, ninguém tem teto de vidro e ele mentiu sobre mim claramente. E aqui estão as provas. E eu sei que ele não vai ver isso, eu sei que ele vai me xingar. Ele não mentiu sobre isso. É você que não entendeu que você tá tentando entrar num clubinho que ninguém te chamou. Ele vai falar que eu vim do esgoto, que não sei o quê. E é assim que ele vai, de novo, também diminuir, né? Ele não quer trocar ideia comigo e tá tudo bem. Por mim, tranquilo. Mas eu tinha que vir me defender, mano, porque a maneira que ele falou sobre mim foi uma maneira mentirosa. E pra deixar eu como vilã e sem ter chances de poder falar, enfim, em nenhum momento eu defendi e falei, a aposta é incrível, não sei o quê. E outra coisa, se era o debate sobre aposta, era o debate sobre aposta. Você pegar e falar que eu diminuo mulher, sendo que você mesmo já falou, Deolane vai me dar buceta. Mas assim, no final você meio que diminuiu, sim. Porque a mulher que se sentiu ofendida, você nem sequer pensou em falar pra ela. Você só tá falando pro porta-voz, o mensageiro. Porque a mulher que se sentiu ofendida, você não ligou pra ela até agora. Já falou pra. Já chamou sua aí de puta, não sei o que. Ninguém tem teto de vidro. Todo mundo aqui na vida está pra errar. Todo mundo é pecador. Então, enfim, esse é meu vídeo. Aqui eu não tô pra dizer se ele tá certo ou não. Eu acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho na internet. Já falei sobre isso. Mas como eu disse, o buraco é muito mais embaixo e ninguém tá cobrando de realmente quem deveria cobrar, que é do governo. No fundo, eles só estão fazendo isso com uma CPI, um grande circo e um grande like e grande view. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Todo mundo tá esquecendo do rombo que teve em Minha Velho, que foi roubado. Mas enfim, na minha opinião, eu acho que as pessoas que apostam, elas não estão, tipo, nossa, meu Deus, eu sou uma vítima, eu estou apostando, meu Deus do céu, eu tô botando como investimento. Eu acho que as pessoas têm mais de 18 anos, elas sabem muito bem que aquilo tem extremamente risco e
elas também estão querendo ganhar um dinheiro fácil de alguma forma, entendeu? Então eu acho que não existe santo ou coitadinho nessa história. Essa é a minha opinião e que o negócio ele vai muito mais além do que só você pegar e criticar todos os influenciadores e tal. Eu acho que você deveria cobrar do governo que legalizou todo esse negócio. E enfim, é isso que eu tenho a dizer, mano. Obrigada a quem acompanha esse vídeo. Tô até um pouco ansiosa porque eu realmente fiquei muito mal, mano, quando eu vi esse negócio, mano. Eu realmente fiquei muito mal, cara, da pessoa falar que eu falei isso de outra mulher, velho. Mas enfim, peço desculpas se ofendeu a Adriana. Vamos lá. Dos 18 minutos de vídeo dela, nos 30 segundos finais, ela lembra que a Adriana é um ser humano e que ela pode ter se sentido ofendida. Nos 30 segundos finais, ela lembra que talvez o que ela falou pode ter, de fato, ofendido uma mulher. Cara, não tem como defender essa mina. Não tem, nossa, assim. Pior pronunciamento e pedido de desculpas que eu já reagi neste canal. Eu ter chamado ela de gostosa e tal. Eu peço desculpas de verdade. Não Mas por ter falado que ela pega ele, que ela não pode se conter e segurar pra pegar ele, que é impossível ela dormir com ele, ficar 24 horas por dia com ele e não pegar ele. Como se ela fosse uma adicta. Isso você não desculpa, né? Por isso você não vai pedir desculpa, não é mesmo? sabia que isso ia ficar tão assim. Como eu vi que você sempre brincava, e brincava na sua live, inclusive, e tal, eu realmente não achei que isso ia ferir tanto, então eu peço perdão, mas em nenhum momento eu ia reduzir a ela como uma pessoa que é comida. Jamais falei isso. Enfim, um beijo. Quem acompanhou, puder deixar seu like, pode comentar o que. Ai, gente. Ai, gente. Assim, olha, eu de verdade achei uma palhaçada isso. Eu achei que essa mulher, ela distorceu muita coisa, ela não se importou de fato com a Adriana. E, independente desse o Felca pegou pesado ou não, ele não mentiu. E mais uma vez, os influenciadores não estão falando do rombo da Previdência porque eles não estão com o rabinho preso nisso. Então eu já peço pra você se inscrever no canal se você gostou desse react. Me conta aqui embaixo o que você tá achando dessa história toda aí. Infelizmente eu tive que conhecer algumas pessoas nesse react. Então, beijo pra vocês.